Voltando então, meus amigos, vamos falar do assemelhado. Que termo que é esse, assemelhado? O termo assemelhado, né, vem previsto no artigo 21 do Código Penal. Então, o que vem a ser o assemelhado? Que pode, enfim, em tese, segundo o nosso Código Penal Militar, responder pela Lei Penal Militar. Segundo o artigo 21, o assemelhado, quem são as pessoas assemelhado? Veja só a expressão, assemelhado. Então, assemelha-se ou tem-se o mesmo tratamento que nem um militar. Trata-se de um servidor efetivo ou não, das Forças Armadas, que encontra-se submetido a preceito militar, mas ele encontra-se submetido a preceito militar porque a lei manda ou porque tem um regulamento. Então, veja só, o assemelhado é um servidor efetivo ou não, que das Forças Armadas, então vê que o assemelhado não é da Polícia Civil, Polícia Militar, não são dos bombeiros, é das Forças Armadas, que está submetido a esse preceito, está submetido às regras de hierarquia, de disciplina, as regras da instituição militar. Mas porque a lei manda ou porque existe um regulamento. Aí você vai falar assim, tá bom, mas o que o senhor está dizendo com isso? Estou dizendo que, segundo o Código Penal Militar, eles são submetidos, são tratados como militares e respondem por crimes militares. Todavia, o Superior Tribunal Militar, em decisões já pacificadas, ele diz o seguinte, que a figura do civil assemelhado não existe. Como assim? Eu estou falando aqui de um servidor efetivo ou não, mas um servidor. O Superior Tribunal Militar fala que um civil, ele não pode, o civil não pode ser mais assemelhado ao militar. Por exemplo, o que acontecia na prática, muitas vezes? Você pegar, por exemplo, um médico para prestar um serviço temporário, você pegar um dentista para prestar um serviço temporário, alguém que se preste um serviço temporário, um civil que ele é chamado para prestar um serviço temporário, obviamente de natureza administrativa ou auxiliar de saúde ou de defesa civil, vai lá, o sujeito ele vai prestar um serviço relacionado a alguma coisa de engenharia. Esses civis, eles não podem ser considerados assemelhados, segundo o Superior Tribunal Militar. Estamos falando aqui de situações específicas que a lei permite. Aqui não, aqui, vou convocar para uma situação, porque ocorreu um surto dentro do quartel, onde existe lá um risco, vamos chamar os médicos, peraí, vamos chamar você vem aqui da cidade, mas naquele momento que ele estiver dentro do quartel, ele não vai ser considerado um assemelhado e, consequentemente, ele não responde pelo Código Penal Militar. Tá certo? Vamos falar agora a figura do comandante, né? Um comandante.
O comandante, obviamente, né, ele responde pelo Código Penal Militar, mas quem é o comandante segundo o Código Penal Militar? São tudo segundo a legislação, é o que cai em prova. Ele vai perguntar o conhecimento em lei. Quem é o comandante? O comandante, primeiramente, é um militar. Ele é um militar. Ele é qualquer militar? Não, ele não é qualquer militar. Ele é um militar que conduz. E ele conduz o quê, o comandante? Se ele é um comandante, ele conduz o quê? Homens. Então, o comandante é um militar que conduz homens. Então, o comandante não é no sentido... Você pensa assim, o sujeito de uma patente enorme. Não, pode ser um militar que está comandando um grupo de homens. Ou, que é o que a gente sempre acha que comandante é só... Essa segunda opção é aquele que dirige uma instituição militar. Então, para o Código Penal Militar, existe causa de aumento de pena, existe um regramento específico para o comandante. Então, o comandante é quem? É quem conduz homens ou aquele que dirige uma organização militar. Interessante que o artigo 23 do Código Penal Militar, ele, de certa forma, diz assim, que o comandante, ele equipara-se, a figura do comandante equipara-se, tem o mesmo tratamento com a função de direção. Ou vice-versa, que a função de direção, que a função de direção equipara-se à do comandante. Então, quem tem uma função de direção, ele, de certa forma, ele será considerado um comandante e terá os efeitos penais e militares de um comandante. Próximo. Quem é superior? Quem é a figura do superior? Isso aqui também é importante. Vamos lá. Quem é a figura do superior? Gente, o superior, ele tem uma superioridade, e essa superioridade vem definida no artigo 24 do Código Penal Militar. É quando o militar exerce, em razão do quê? Ele exerce, do que ele exerce? Ele exerce em razão da função, um poder, e este poder é o quê? Ele exerce um poder, eu vou botar de superior. Então, dentro da atividade, dentro da organização, sempre vai ter a figura do superior. O superior é aquele que exerce um poder sobre o outro. Não é necessariamente aquele que tem a patente mais elevada, porque quem tem a patente mais elevada do que o outro, ele já é superior. Ele já é superior. O praça é o inferior. O sargento é superior e assim por diante. Mas há situações em que todos têm a mesma patente. Existe a mesma graduação. E quando existe a mesma graduação, aquele que for determinar, que tiver em razão em razão do ofício, ele exercer a função de superior, ele vai ser considerado superior. Exemplo com relação à guarnição da Polícia Militar, no momento em que, na ausência de homens com graduações diferentes, pegam-se 3 praças e aí fala, ó, você vai ser o motorista, você vai ser o
o comandante da guarnição, e você vai ser o que fica com... Esqueci o nome técnico, mas é o que fica cuidando da questão da segurança. Percebam, tem a mesma graduação. Ocorre que ali um vai ser considerado superior. Por quê? Porque esse é o regime. E o superior também tem punição mais severa. Por ser superior, a responsabilidade de um superior é maior também. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse nosso primeiro e super encontro de direito penal militar. Falamos tudo sobre lei penal militar. Vimos a quem são aplicadas as leis penais militares. Entenderam? Então, assim, é uma aula super completa, aonde são os mínimos detalhes que costumam cair na prova. E aí eu deixo para vocês esse recado aqui. Coragem, fé e paciência. A fórmula mágica para os sonhos se realizarem. Coragem, fé e paciência. Coragem, porque não é fácil. Não é fácil você estudar, não é fácil você abrir o tempo, dedicar o tempo em detrimento à sua família, em detrimento ao seu lazer, em detrimento a várias situações. Então, requer coragem. Não é para qualquer pessoa. Se você está me assistindo, você é uma pessoa muito corajosa. Porque, além de estar me assistindo, é porque você tomou essa decisão de seguir em frente. Fé, porque neste caminho não é fácil. Neste caminho, a dúvida sempre vai pairar na sua cabeça. Neste caminho, as tentações sempre vão surgir. Neste caminho, as adversidades sempre irão aparecer. Por isso, fé. Fé no sentido de acreditar. Fé no sentido que Deus está lá. Fé é muito importante. E o último é a paciência. A paciência é algo que, de pouquinho, de tijolinho em tijolinho, você constrói a sua casa. Então, não vão achando que vocês vão estudar e vão, assim, arrebentar. O caminho é longo. Paciência. Com jeitinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na Concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC. Clique lá.